ia até entrando nesse assunto, o que está acontecendo nas universidades? A gente está vendo uma ideologia diferente, uma turma assim bem diferente. O que aconteceu a diferença de antes para agora? A escola pública foi criada, a escola prussiana foi criada especificamente para criar servos que estivessem dispostos a avançar sob fogo, não é isso? Pois é. A escola serve para fazer algo que você não faria nem com seus próprios escravos, botar o cara para morrer, não é isso? Porque você tá tomando um grito de um oficial e para morrer. É para isso que sempre existiu a escola pública. A questão é que, no passado, a gente vivia em uma sociedade que as pessoas precisavam que houvesse alguma produção. Hoje a gente vive em uma sociedade ociosa, onde a maioria das pessoas são parasitas. Tipo, na definição ecológica mesmo do termo, né? Que eles não produzem nada, né? A gente não vive mais em uma república como existia no passado, né? A gente vive numa democracia mesmo, como era a democracia, a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, né? Onde a maioria das pessoas que contribuem, a maioria das pessoas que votam não contribuem nada, né? É o condomínio onde o porteiro vota, né? Exatamente. Toda E a corrupção- democracia aqui tá bem afetada, não tá não? Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando a maioria das pessoas que decidem não tem o skin on the game, não pagaram, é mangue, não é isso? É Berlimins, né? É a sociedade capitalista. Já tem 120 anos essa demonstração formal, né? Que a corrupção advém exatamente da separação de controle e propriedade. A gente vive numa sociedade degenerada, onde não vale a pena ser honesto, porque as instituições foram tomadas por pessoas que são eleitas por parasitas, né? E o que a gente pode fazer? A gente vai modificar o país pelo voto? A gente vai mudar o mundo? Você, a gente vai mudar o mundo? A gente vai mudar a nossa vida e a nossa família. É isso que está no nosso poder. A salvação é coletiva, individual. O que é que nosso mestre ensinou? É individual, né? É mais fácil ser o macaco que vai mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Você já viu algum macaco mudar uma árvore de lugar? Geralmente, quando um cara quer mudar o mundo, ele não resolve não faz nem a cama dele, não resolve nem a vida dele e da família dele. E como você falou, né? Eu defendo, a tese que eu defendo pode incomodar a maioria da sua audiência, é que desde 2018 o mundo inteiro vive um ambiente de juro real negativo. Eu prefiro chamar as coisas pelos nomes reais, pelos nomes do Antigo Testamento, pelos nomes que sempre tiveram. Eu acredito que a verdade é absoluta, né? Que foi a discussão de toda a nossa conversa lá com se a verdade era absoluta ou relativa. A gente refez como o professor Olavo diria, né? Com os argumentos de Aristóteles em um programa do Alberghetti, não é isso? A gente refez a discussão de Marcuse com Heidegger, se a verdade é relativa ou absoluta. Só que ontem, em vez de Marcuse e Heidegger, foi Renato e Igor, não é isso? Pois é, eu acredito que desde o início dos tempos e desde o final, nenhuma vírgula nem um tio será modificado da lei, né? Não existe o certo é o certo, o errado é o errado. E a inflação é o aumento da base monetária. E a base monetária aumentou quase 19% no passado. Se você não tem mais de 19% de resultado líquido, descontado seu risco, trabalho, esforço em real, você está perdendo riqueza. E agora vai ter que ser bem mais de 19%, porque o plano real acabou dia 1º de janeiro, não é isso? O plano real primeiro foi a dolarização, que é o que a Milei quer fazer na Argentina, e após a crise cambial de 98, passou a ser o tripé macroeconômico, não é isso? Que era superávit primário, que era câmbio flutuante, e a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal acabou com o calabouço fiscal. O câmbio flutuante, você está vendo a quantidade de swap cambial que eles estão queimando aí, não é isso? E vai ter responsabilidade fiscal com Lula em época de eleição? Vai ter responsabilidade fiscal ano que vem? Pois é, agora tudo que Dilma foi condenada não é mais crime agora. É isso. Ano passado, Lula imprimiu mais moedas, mais reais, não em relativo, mais reais em absoluto, do que Bolsonaro dando bolsa vagabundagem a 80 milhões de pessoas em 2020, bancando a clafarra da pandemia, não é isso? Vai diminuir ou aumentar. O grande livro do professor Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, ele descreve que o grande problema do século XX, o problema mesmo da humanidade, é o aumento exponencial do Estado, né? Que é o que a gente está enfrentando agora. Quem quiser ficar no colo do político vai se dar bem ou mal. Quem guardou reais, quem guardou dólares, quem guardou as coisas no passado vai ser destruído financeiramente, né? A minha mensagem aqui é essa. Quem ignorou a energia elétrica há 200 anos foi destruído. Qualquer família, qualquer pessoa, qualquer país. Quem ignorou a internet há 20, 10 anos foi destruído. E agora a família, as pessoas e os países que ignorarem o Bitcoin vão ser destruídos. Mas, ô Tris, então, me fala uma coisa. E agora com essa questão? Porque a gente tá vendo assim, né? Você até fala que quem investe em ações, a gente vai falar sobre isso aqui, tá dando dinheiro pro Estado, enfim. Mas e agora? Tá se destruindo. Ele tá colocando o filho num brega pedófilo. Ele tá destruindo sua família pra financiar todos os crimes de uma ditadura de exceção. Mas aí, então, na sua opinião, todo o dinheiro que a pessoa tem, ela tem que botar em Bitcoin, ou não? Real não é dinheiro. Porque você me parece que vendeu teu carro, eu vi Real você não é dinheiro. Casa, Real não é dinheiro, Carol. Real é moeda. O ouro, desde que eu nasci, não é reserva de valor. Alguém que comprou ouro no topo de 1980, tava perdendo dinheiro em dólar nominal, sem correção de CPI em 2007. Quantos anos de perda? Em dólar porcaria, que não é dinheiro, não é isso? Imagina assim, qual a média de desvalorização do real em dólar? Tá quase 10%, não é isso? Tipo assim, dólar é merda, ouro tá merda, pior que o dólar. E é isso. O único período da minha vida
que o dólar performou foram 6 anos que teve ETF de ouro, né? Que o ouro sextuplicou. Quem é que teve ETF esse ano? Não, o ouro deu uma subidinha, mas aí agora já estabilizou, né? O período que ele sextuplicou foi entre 2002 e 2008. Em 2011 que teve o pico do... Quem comprou no pico até ano... Quem comprou em 2011, no all-time high de 2011, o ouro, tava perdendo nominal em dólar até ano passado. Imagine, né? A grande reserva de valor, né? O cara ficou 27 anos perdendo, aí tem 6 anos bons e depois passa mais 15 perdendo. Né? Nominal. Pelo CPI ainda tá perdendo, né? Mas aí, por exemplo, o 38, vamos lá. A pessoa tá começando a investir, certo? Tá aqui e tal, tá começando a investir. Você acha que essa pessoa na sua vida tem que pegar toda a grana dela e colocar em Bitcoin? Não existe investimento nem em bolsa, nem em corretora. Não existe investimento no legacy, no sistema convencional. Qual a definição de investimento, Carol? O que é isso? É você ganhar dinheiro, né? É você ganhar riqueza, né? Se você dobrar os seus bolívares em 2 anos, ou seus pesos argentinos, isso não é investimento, não é isso? A capitalização, por exemplo, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento. Uma loteria, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento, porque ele não tem um VPL, não tem um valor presente líquido positivo. A expectativa média não é de ganho, é de perda, não é isso? E como é que você faz essa correção? Você tem que fazer essa correção baseado na inflação, que é o aumento do número de reais, que no ano passado foi quase 19%. E, em média, nos últimos anos, o M2 tem aumentado sistematicamente mais e mais. E se foi 19% ano passado, a tendência é que nos próximos anos seja quanto? Pois é. Quem não tem pelo menos 20% de retorno descontado de risco, de impostos, de todo o trabalho, em real, tá perdendo riqueza em nome da senhoriagem, né? Que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. A senhoriagem, na época de Portugal, era o quinto. Só que você pagava, quando você minerava o ouro, você tinha que dar 20% para Portugal para cunhar aquilo e você circulava eternamente. Agora você dá 20% ao ano, não é isso? É isso, mas de fato eu vi que você falou lá que minerar não vale a pena, né? Porque tem uma turma aí que fala, minerar Bitcoin, minerar... A mineração de Bitcoin é uma atividade altamente competitiva e altamente especializada. Cada pessoa no mundo tem um custo de energia elétrica, de equipamento, de internet. É caro, né? Para a mineração valer a pena, a primeira coisa, tudo valer a pena em escala, nesse país ou nesse mundo do juro negativo, você tem que ter dinheiro emprestado grátis, não é isso? Você tem acesso ao dinheiro do BNDES, ao dinheiro do... Eu não. Pois é. Então, se você não tiver, primeiro, dinheiro subsidiado. Segundo, energia ociosa. Tem países que pagam para você utilizar energia. Terceiro, equipamentos eletrônicos de alta complexidade são baratos no Brasil, computadores são baratos, importar equipamentos são baratos no Brasil. Caríssimo. Energia elétrica é barato no Brasil? Também não. Caríssimo. Então, no Brasil é inviável fazer mineração, não é isso? Eu encontrei, inclusive, semana passada, um cara que foi o 5º maior minerador do mundo, brasileiro, mas nunca teve nenhuma operação no Brasil, o Rossel Lopes, não é isso? Porque não vale a pena, né? Quê? Aqui no Brasil não vale a pena. Pois é. E me fala uma coisa, porque eu li lá que você tem uma ideia parecida com o Milei, né? De anarcocapitalismo e tal. Eu queria que você explicasse pro pessoal o que é isso, porque a galera tem muita dúvida. E como é que faz? Porque assim, em Hong Kong eu sei que tem uma Você parte... tem denominação religiosa? Eu sou cristã. Não tem denominação nenhuma? Não. Você não frequenta nenhuma igreja? Não, por enquanto não. Quando perguntaram a Jesus sobre se deviam pagar os impostos, o que é que ele respondeu? Não, mas tinha o cobrador de impostos. Isso, mas o que é que ele respondeu? É para pagar os fariseus, eles colocaram Jesus na parede e queriam que ele fosse preso, não é isso? E perguntaram a Jesus, é para pagar os impostos a César, sim ou não? Na presença do centurião para prender a ele. Ele, o que é que ele disse? O que é que tem a cara dessa... Qual a cara dessa moeda? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. De quem é a cara na cédula de real? Não é nossa. A cara é da Mariane, é o símbolo da modernidade satânica, que é o inferno da Revolução Francesa até hoje, não é isso? Pois é, quem insistir na modernidade vai se extinguir moralmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, e quem aceitar a verdade, o caminho à verdade e à vida, vai se multiplicar em vida, em riqueza e espiritualmente, não é isso? É isso, mas assim, mas voltando ali pro nosso tema que a gente tava falando, anarcocapitalismo, o que quer dizer isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente poderia fazer para, por exemplo, o Estado não tomar decisões tão importantes? Né? Porque a gente vê que importantes, né? Assim... Reduzir a riqueza do Estado. Bitcoin é minha urna eletrônica. Eu reduzo o poder do Estado comprando Bitcoin e me endividando em real. O Estado só tem o poder porque as pessoas permitem que ele tenha esse poder. Porque a maioria das pessoas, por inércia, ainda acham que imóvel é reserva de valor, que ações são reserva de valor, que existe algum investimento, que existe algum ganho em renda fixa. Porque as pessoas acreditam que a inflação verdadeira é o IPCA, não é isso? Se nossos avós acreditassem que correção de preços era a real inflação, nós teríamos o padrão de vida de nossos avós. Você queria não ter celular, não ter quantidade... provavelmente a gente teve mais sapatos do que todos os nossos ancestrais juntos, não é isso? Com certeza. Pois é. Isso é verdade. As nossas gerações... As últimas... meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão, né? Eu nasci em casa sem computador. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu tive em toda a minha vida, né? Com menos de 10 anos, né?
Pois é. É esse aumento de riqueza que você renuncia e que acabou depois de 71 devido à moeda fiduciária. Essas moedas fiduciárias, essas fiats, elas são moedas lastreadas de honestidade de política, o que não existe nenhuma limitação séria e objetiva da sua emissão. E se você obter uma remuneração abaixo da emissão da moeda, que é a inflação real, inclusive, como é o nome do lutador lá do UFC 300, o magnata Falou lá? agora, não foi? Acho que Rapaz, ele falou agora, né? Pô, Sobre... bicho, os caras... O Uric marcou no mesmo dia do Renato Moicano, 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 na mesma hora que eu tava, porra, como é o nome? Eu não pude assistir ao vivo, né? Você tava, acho que no Vilela? Isso. Ele recomendou o pessoal ler as 6 lições, vendeu mais as 6 lições do que os últimos 2 anos, não é isso? Vendeu, tipo, 300 mil livros. Se eu puder fazer uma recomendação de leitura, eu recomendo Bitcoin Red Pill. A gente tem 420... eu ia te falar isso, é coautor, né? Isso. Entra na internet, tem um treinamentozinho completo lá, de autocustódia e tudo, minhahonra.net, ou bitcoinblackpill.com. E lá, inclusive, tem um livro de graça. Eu recomendo altamente, se você quiser ser soberano sobre o seu dinheiro, fazer o treinamento. Mas existem tutoriais, inclusive melhores na internet, infinitos.